Você está curioso de saber quais as diferenças entre a Rossi Outlander não regulada da versão regulada? Pois bem, assistam esse vídeo e descubram comigo. Olá, atiradores! Bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão. E hoje trago para vocês meio que um teste prático, uma extensão do review da bela Rossi Outlander, que agora estou testando na versão sem válvula reguladora. Mais uma vez agradeço o pessoal da Rossi que mandou as duas para review e teste aqui no canal. Pois bem, eu fiz o review dessa arma na versão regulada. Se você ainda não assistiu, vai aparecer o card aí para você. Sugiro que você assista primeiro o review dela regulada, antes de assistir esse vídeo desse teste com ela não regulada. Gente, basicamente eu vou direto para o teste. Por quê? Porque não tem praticamente diferença nenhuma entre as duas armas, visual e mecanicamente. São gêmeas. E isso é muito legal, porque geralmente você tem uma carabina, vamos dizer assim, o mesmo modelo, uma versão mais sofisticada, com reguladora, coroinha de madeira, que é mais cara, e tem uma versão econômica dela, que é sem válvula reguladora, com coroinha de polímero, para ficar um pouco mais barata. A Rossi optou por não fazer isso. Então, quando você compra a Outlander, tanto regulada quanto não regulada, você recebe praticamente a mesma carabina, com a mesma coronha, com a mesma qualidade, com o mesmo mecanismo, e isso é excelente. Para vocês terem aí uma ideia, o que ela tem de diferente? A versão regulada é 50 gramas mais pesado por conta da válvula reguladora. A versão não regulada, ela vem com a mola do martelo um pouquinho mais atarrachada, para deixá-la um pouquinho mais potente, como vocês vão ver na parte de cronografagem. O reservatório, gente, que é essa parte aqui embaixo, é o mesmo. 145 cc com pressão máxima de 250 bar. Pô, Charles, quer dizer então que a versão regulada deve ter 2 manômetros, um para o reservatório e outro para a reguladora. Não. Ambas têm apenas um manômetro. E eu vou mostrar para vocês a única diferença, vamos dizer assim, visual dessa arma, comparando as duas. Pois bem, tá aí. A diferença é essa que está apontada aí no desenho. O reservatório da versão regulada, ele é um pouquinho mais avançado, ele fica mais próximo do supressor. Por quê? Porque a válvula reguladora vai aqui atrás. Só essa a diferença. E como eu disse para vocês, isso é muito interessante, muito legal, porque você não vai ter aquela questão de optar pela versão não regulada, mas tipo assim, eu quero pagar um preço maior, mas eu quero uma arma com a mesmo acabamento, mesmo visual, só que eu quero ela sem válvula reguladora. No caso da Outlander você pode ter isso, tá ok? Vamos então diretamente para a parte de cronografagem. Eu fiz uma cronografagem comparativa dessas duas armas, utilizando o mesmo chumbo. O RTX Medium de peso médio, 16,67 grains. É o chumbo que a Outlander regulada gostou. A Outlander não regulada, como eu disse para vocês, ela vem com a mola do martelo um pouquinho mais atarrachada e ela é um pouquinho mais potente. Então ela gostou do RTX Heavy, que é o mesmo chumbo, só que um pouquinho mais pesado. Mas para fins de comparação, vamos ver primeiro a cronografagem das duas usando o RTX Medium, tá ok? Médio de velocidade, na versão não regulada, 278 metros por segundo, enquanto na versão regulada, 258 metros por segundo, uma diferença de 20 metros por segundo, mesmo assim, ambas velocidades dentro da zona de precisão, tá ok? O spread
aí você já vai notar a diferença grande de spread. Por quê? Porque a versão regulada, a reguladora tem essa função de minimizar, de deixar o menor possível o spread, a velocidade de disparo entre os disparos, né? A velocidade vai ser mais ou menos constante. No caso da Outlander regulada, spread de 2,6 metros por segundo, um spread excelente. No caso da versão não regulada, esse spread salta para 12,2 metros por segundo, o que é esperado de uma PCP não regulada com reservatório pequeno, tá ok? Fazendo as contas, na boca do cano, temos aí que a Outlander regulada oferece 36 joules com esse chumbo, enquanto a Outlander não regulada oferece 42 joules com o mesmo chumbo, por conta da diferença de velocidade. Daí, você vai falar, beleza, Charles, e com o chumbo, o RTX Heavy, que a Outlander não regulada gostou? Pois bem, vamos lá. Média de velocidade, lembrando que o RTX Heavy ele pesa um pouco mais, 18,13 grains, tá ok? É um chumbo um pouquinho mais pesado. Velocidade média de disparo, 257 metros por segundo, que é praticamente a mesma da versão regulada com RTX de peso médio, olha que interessante. O spread já caiu para 11 metros por segundo, qualquer queda já é bem-vinda, e na boca do cano ela vai oferecer 39 joules. Então vamos trocar em miúdos esses dados da cronografagem. A Rossi Outlander regulada, ela vai oferecer uma potência menor, mesmo considerando o mesmo chumbo, só que a variação de velocidade vai ser menor, ou seja, o spread é menor. Então ela é menos potente e vai oferecer mais precisão. A Outlander não regulada, que é essa aqui, ela vai oferecer mais potência, só que o spread vai ser maior e a precisão dela tende a ser menor que a versão regulada. Então, qual a ideia de ter essas duas versões? Para atender diferentes públicos. O público que procura precisão fina e não está tão interessado em potência, vai na Outlander regulada, vai ficar feliz. O público que, pelo contrário, ele prefere mais potência, mas ele não faz tanta questão de precisão fina, opta pela Outlander não regulada, sem válvula reguladora. Vamos lá. Primeiro teste prático que eu fiz com as duas, com toda a arma que eu faço aqui, o teste prático é o tiro a 25 metros apoiado com luneta. Usei a mesma luneta 3x9,32 nas duas armas, mesmo apoio, enfim. Vamos lá. Aqui estão dois alvos que eu utilizei o magazine multishot. Então eu tenho aqui 5 disparos e eu tenho aqui 5 disparos. É um agrupamento condizente com uma arma não regulada, o suficiente aqui para acertar a zona do 10 do alvo, só que ele está deslocado, mas você pode ver que se ele tivesse centralizado aqui, a gente teria todos os alvos dentro do 10 desse alvo aqui. Mas o chumbo é mais, ele abre um pouco mais. Daí eu fiz, vamos procurar a precisão melhor dessa arma. O que eu fiz? Primeiro, adaptador monoshot, tiro a tiro. E segundo, vamos descobrir qual que é a zona do ponto doce dessa arma. Se você não sabe o que é a zona do ponto doce, enfim, já tem vídeo aqui no canal, mas eu vou fazer um outro vídeo a respeito disso. Fiquem de olho. Essa zona do ponto doce basicamente é o quê? É, dentro da autonomia da arma, a faixa que oferece a melhor precisão. No caso da Outlander não regulada, essa faixa não é muito grande, ela é uma faixa de 10 disparos. E é isso que ela oferece na zona do ponto doce.
5 disparos, 25 metros. E isso aqui, gente, é a mesma precisão que eu consigo com a Outlander regulada. Então, o que a reguladora na Outlander faz? Faz com que a arma opere da pressão máxima 250 bar até a pressão que a reguladora está setada, se não me engano é um 130 bar na Outlander. Toda essa faixa vai ter mais ou menos essa precisão. Ou seja, ela vai estar operando dos 250 até os 130 bar no ponto doce. Vai ser um ponto doce longo, alongado. A válvula reguladora faz isso, ela alonga esse ponto doce. No caso da versão não regulada, eu tenho essa questão de que o ponto doce ele é curto. Em termos de ruído do estampido do disparo, mesma coisa as duas. Em termos de autonomia, a Outlander regulada oferece 30 disparos regulados, entre 250 bar, que é a pressão máxima de trabalho do reservatório, e 130 alguma coisa bar, que é a pressão que está setada reguladora. Uma autonomia dentro do esperado. No caso da Outlander não regulada, como eu disse para vocês, a zona do ponto doce dela, que ela vai oferecer essa melhor precisão, tem apenas 10 disparos. E fica entre os 180, 140 bar, mais ou menos. Mas ela te dá uma autonomia na zona verde do manômetro de 250 a 100 bar de 50 disparos. Desses 50 disparos a gente vai ter 10 disparos muito bons, que são os disparos que estão dentro da zona do ponto doce. Vamos ter 30 disparos que são bons, como esses aqui, mas não tão bons quanto do ponto doce. E vamos ter 10 disparos, que já vão variar um pouco mais que isso, mas que dependendo do tamanho do alvo também são aproveitáveis. Então, dentro dos meus critérios, eu digo que a Outlander não regulada tem uma autonomia de 40 disparos, sendo 10 muito bons e 30 bons. Tá ok? Vamos lá. Vamos para os testes práticos, vamos ver o que ela é capaz de fazer com um plincão a distâncias variadas. Acompanhe. Vamos lá, senhores. Plincão a 50 metros e vamos ver o que a Outlander não regulada consegue fazer nessa distância. Como a luneta está regulada para 25 metros, talvez precise fazer uma pequena compensação. Vamos ver. Precisou fazer uma compensaçãozinha, mas batida forte depois da compensação feita. Ó. Tem como não gostar do plincão balançando assim, fazendo esse barulhinho? O plink é muito legal. Vamos levar esse alvo agora para os 75 metros. Vamos lá, blincão a 75 metros. Já fiz um ajuste aqui de elevação na luneta, porque a caída do chumbo já deixava fora dos dotes aqui. Então, a compensação foi nos cliques. Vamos lá? Uhul, batidona forte lá no 75. Nos 75 metros, sem novidades, vamos levar o plincão agora para os 100 metros. Vamos lá, plincão a 100 metros e agora eu vou fazer a correção apenas visual, já que eu já fiz a correção por cliques, a compensação por cliques
nos 75 metros. Vamos lá? A batida continua forte lá nos 100 metros. Chegou a virar de lado o plincão. Vamos ver se dá para acertar mais um? Nossa, para mim aqui na visada tá quase todo de lado. Oh, ainda deu para acertar. Vou falar mais o quê? Vamos então à pontuação obtida pela Rossi Outlander não regulada. Lembrando que os quesitos e pontuações dadas refletem minha opinião pessoal sobre a arma, tá ok? Vamos lá. Dos 10 quesitos, 7 mesma nota. Por quê? Porque é basicamente a mesma arma, ela só não tem a válvula reguladora. Então, design, mesma pontuação, 4 estrelas. Materiais usados, 4 estrelas. Acabamento, 4 estrelas. Ergonomia, 4 estrelas. Gatilho, 5. Trilho de luneta, 3. Equilíbrio, 4. Mesma coisa, que é basicamente a mesma arma. O que mudou em termos de pontuação que foi um pouquinho menor por conta da falta da válvula reguladora? Em primeiro lugar, a precisão. A precisão dessa arma não é tão boa quanto da versão regulada, como era de se esperar por não ter válvula reguladora. Ainda assim, é uma precisão bem legal. Você sabendo utilizar a faixa do ponto doce dela, você consegue uma precisão bem fina, mas é uma precisão legal. Numa dessas, 4 estrelas ao invés de 5 da versão regulada. No caso da utilização da arma, no caso da Outlander regulada eu dei 5 estrelas, no caso da Outlander não regulada 4 estrelas. Por quê? Porque a falta da válvula reguladora e essa limitação da melhor precisão dela, 10 disparos, torna ela inviável para provas que requeram precisão fina. Para essas provas, a versão regulada acaba sendo muito mais indicada e interessante. Então, 4 estrelas. Em termos de custo-benefício, 4 estrelas ao invés de 5 da versão regulada, mas é uma relação muito boa ainda. É uma arma muito bonita, muito bem acabada, tem muitos predicados e, sinceramente, a falta de válvula reguladora para muitos atiradores não vai fazer nem muita diferença, o que a torna aí uma arma muito interessante em termos de custo-benefício. Fazendo as contas, a média obtida pela Rossi Outlander não regulada foi de 3,8 estrelas contra 4,1 estrelas da versão regulada, tá ok? Vamos agora para a conclusão desse review. Pois bem, senhores, esse foi o review / teste prático com a Outlander na versão sem válvula reguladora. Realmente, eu acho louvável a opção da Rossi por trazer a versão não regulada da Outlander basicamente igual em quase tudo à versão regulada. Então, quebrou aquele paradigma de arma, versão não regulada, tem que também ter um acabamento um pouquinho mais fraco, uma coroinha de polímero, enfim, tem que ser menos sofisticada que a versão regulada para ser mais barata. Eu achei muito legal, porque muita gente vai preferir pagar o preço um pouquinho maior para ter uma arma com o mesmo acabamento da versão regulada, lógico, sendo ela mais barata que a versão com válvula reguladora. Aí muita gente vai perguntar, pô, Jardim, mas vale a pena comprar uma Outlander não regulada? Depende do tipo de tiro que você pratica. Mas vale. Para muitos atiradores vale. Por exemplo, você busca mais potência? A versão não regulada te oferece isso saído da caixa. Você não faz tanta questão de precisão fina? Se você vai atirar em alvos, por exemplo, do tamanho de uma lata de chumbo para mais, as duas vão te atender igualmente e a diferença de preço da versão regulada você ainda consegue comprar um monte de chumbos ou uma luneta, enfim. Vale sim.
Eu já usei por muito tempo, e ainda tenho, várias carabinas de PCP não reguladas. Ah, Charles, mas e se eu quiser usar ela na precisão fina? Você pode usar ela plugada. O que é usar arma plugada? Você tem um cilindro aqui, pega um cilindro aí, um cilindro pequeno, aqueles escubinhas, né, de meio litro, coloca esse escubinho aí no 170 bar, deixa conectado com o reservatório da arma, ele funciona como se fosse uma extensão do reservatório, e ela vai passar a ter o mesmo comportamento de uma PCP regulada. E você, mas eu quero agora ela, e ela vai estar mais potente que a versão regulada. É uma solução interessante. Enfim, só posso elogiar a Outlander também na versão não regulada, porque realmente ficou muito boa. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e comentários deixe aqui embaixo no campo dos comentários. Deixe seu like, muito importante para o canal. Se inscreva para não perder próximos vídeos e até mais.